É a história Do jogador não poder ganhar muito, você bate muito nessa tecla? Interessante. Todo time tem um ídolo, todo time tem um craque que ganha mais do que os outros. No Ceará isso não pode acontecer porque o time vai, o elenco vai fazer grupinho e não vai aceitar. Você acha que o Messi ganha a mesma coisa que os outros no Barcelona? Claro que não. São as lendazinhas que só acontecem com o Ceará. O grafite no Santa Cruz. Pois é. O salário do grafite em relação a todos os outros jogadores de Santa Cruz. Mas no Ceará não pode acontecer isso. Inclusive esse bate-papo tá legal, porque nós precisamos acordar você, torcedor do Ceará, e até a própria diretoria. Acontece isso que vocês estão falando, e existe muito também, sabe de quê? De transferência de responsabilidade. Muito se escuta, Rogerinho, falar que o culpado é o grupo, que o culpado é o treinador, porque perdeu o comando. Então, tem alguma coisa aí que nós precisamos acordar para isso aí. 2011, nós estávamos disputando a Série A, primeira divisão, muito bem, por sinal. De uma hora para outra, começou-se a dizer que o Wagner Mancini teria perdido o comando do clube, dos jogadores, que os jogadores estavam fazendo grupinhos. Poxa vida, aí eu volto ao que o Nilo disse agora. Isso acontece com o Ceará? Com o Ceará é bastante frequente acontecer. Não só em 2011, também na Série B de 2014, quando o time estava bem, com a primeiro turno líder isolado. Foi em 2013, não isso? 2013 foi. 14 foi? 14, agora foi fiquei na 14. dúvida agora. Com o Sai Soares. Com o Sérgio Soares. O último jogo contra o Joinville. Meu primeiro turno, né? Mas terminou, todo mundo era elogios ao Ceará, louros ao Ceará. Foi um jogo com o Internacional, que o Ceará eliminou o Internacional na Copa do Brasil. O treinador lá, o Abel Braga, Sim. disse que o Ceará era um time forte para subir. E era, O realmente. Ceará fez um baita de um jogo contra o Internacional. Contra o Botafogo. O Botafogo, primeiro jogo O lá no Abel Rio. Braga reconheceu que o Ceará era um time favorito. E na ocasião que o Rogério está falando aqui, bastava na última partida o Ceará ganhar por um mísero 1-0. E nós conseguimos perder para o Joinville de 3-0. Então ali, como dizem, né, as más línguas, naquela Copa que o Ronaldo Fenômeno supostamente passou mal, amarelo, mas dizem as más línguas que houve alguma coisa. Dizem as más línguas também que nesse jogo aí aconteceu alguma coisa. Agora, no 7-1 da Alemanha, que a Maria, não gosto nem de lembrar, parece que aconteceu. Então, infelizmente, tem essas coisinhas de Ceará que a gente precisa acordar, né? Vamos aqui tratar de mais um tema com a torcida alvinegra, já agradecendo mais uma vez aí pela audiência, tá certo? Programa aqui, nossos amigos aqui da plateia estão passando algumas mensagens para a gente fica feliz com o acompanhamento de vocês. O horário já está passando rápido, hein? Então vamos dar uma apressadinha aqui no seguinte. Nos outros programas, nós vamos abordar, evidentemente, que outros temas. Tem um tema que está rolando muito, Nilo, Rogerinho, nas redes sociais, não sei se vocês chegaram a acompanhar. E aqui, evidentemente, que com o maior do respeito do mundo que eu vou ter para tocar nesse assunto. Mas a torcida está reclamando muito que hoje no nosso departamento médico existe um profissional da área que, na verdade, torce por um outro clube. E aí nós sabemos como é o meio do futebol. Quando o clube começa a tropeçar, começa a perder, aí o torcedor já começa a dizer, é por isso, foi por aquilo. Então está rolando isso aí. Já tem gente, inclusive, dizendo, vamos fazer uma campanha para tirar esse médico lá do Ceará. Na tua opinião, Rogerinho, se é que você tem acompanhado isso aí, não vou dizer o nome do profissional, em respeito pela ética, mas você acha que tem alguma coisa a ver? Será que o cara vai colocar a paixão clubística acima do profissionalismo? Não, eu não entendo assim não, Ayrton. Eu acho que todo médico ele presta um juramento na sua formação. Eu não acredito que qualquer profissional que seja, independente do clube, quando ele está trabalhando, ele tem que zelar pela ética. Eu não acredito que isso seja problema não. Agora sim, claro que você estranha um pouco. Será se ele é tão diferenciado assim na área para poder ser médico do Ceará, enquanto tem vários outros médicos torcedores do Ceará? Essa é a questão. Eu não acho que ele prejudique, eu não acho que seja trabalhe menos ou trabalhe mais. Eu acho que não tem problema algum, mas também não... Por que não um médico torcedor do Ceará? Dilo, pegando o mote aqui, é um assunto delicado. Porque se, por exemplo, se eu quisesse aqui defendê-lo, eu iria dizer o quê? Não, tem um profissionalismo, porque, como por exemplo, o Ceará foi tetracampeão em 1978, com o Moésio Gomes sendo treinador do Ceará, que reconhecidamente sendo um cara que não torcia pelo clube. Então poderia entrar em choque com essa história. Mas eu vou pegar aqui a palavra do Rogerinho para saber da tua opinião.
Mesmo que o nosso querido profissional lá seja competente e que não vista a camisa do outro clube. Mas será que numa cidade tão grande, num estado tão grande, de tantos bons profissionais, não daria para se pegar, pensar um bom profissional para evitar esse choque? Para quando o time perder, o torcedor dizer, quando... Porque acontece mesmo, sabe? O jogador do Ceará tem se contundido com uma frequência enorme. E o pior, só falta não sair mais. Então, quando o time perde, o cara diz, é de propósito. Não daria não para pensar um bom profissional nessa área? Olha aí, eu vejo assim, sabe, existem profissionais que são exclusivos, digamos assim, eu quero contratar um artista plástico que fez aquela arte e tal, né? Então só tem aquele cara, então eu tenho que trazer aquele cara para trabalhar comigo, depende de ele ter Ceará, Ferroviário, qualquer time. Agora, um médico, né, como o Rogério bem citou, um cara capacitado, bom profissional, o médico está no Ceará, é um bom profissional. Só que, com certeza, tem outros médicos também bons, igual a ele, que torcem Ceará. Eu acho que não custava nada para acabar toda com essa polêmica, trazer um bom profissional como esse que está lá no Ceará, que seja torcedor do Ceará. Eu acho que acabaria toda a polêmica. Penso também dessa forma também. Então, fica aí o alerta, fica aí a dica. Como nós falamos aqui, o programa, na verdade, é só com esse objetivo, é só com essa intenção. Eu queria, antes da gente encerrar, tem só mais um tema antes da gente encerrar o programa de hoje, eu queria que, nas considerações de cada um, que se falasse alguma coisa realmente, se quisessem reforçar aí o objetivo do programa Ceará de Todos, o objetivo do grupo Ceará de Todos, tá certo? Mas assim, se você fosse o presidente do Ceará, Robson de Castro, voltando até à questão anterior, você viu o que aconteceu de errado no ano passado, você viu o que aconteceu de errado agora no começo de 2016. Você, Robson de Castro, em que você mudaria o Ceará para conseguir a tão famosa ascensão? Olha, inicialmente eu teria usado esse tempo de maneira mais inteligente. O Ceará vai começar a Série B, já começou, vai começar, está em cima, né? E a gente ainda não fez sequer um match treino. O Ceará vai começar, digamos assim, para valer, sem fazer o devido teste, né? Test drive. O Ceará vai enfrentar um time sem fazer um amistoso, pelo menos. Então eu teria usado esse tempo para fazer alguns amistosos, pelo menos 2 amistosos. E principalmente contratar 2 ou 3 jogadores de nível acima do que estão diferenciado. Jogadores acima de média de Série B. Porque todo time que ascende a Série A, ele tem jogador de referência. O Ceará ainda não tem. Né? Talvez tenha o Rafael Costa na frente, mas no meio de campo, não tem aquele jogador, rapaz, esse cara aqui é diferenciado, como os nossos adversários têm, Vasco, Bahia, Goiás, todos eles têm esse jogador diferenciado. Então, será precisa ainda contratar jogador, ou seja, mas o campeonato já está começando. Perfeito. Rogerinho, eu queria saber de você o seguinte, em cima do que nós estamos conversando aqui, a tua avaliação, o Ceará precisaria de que ainda para ter esse jogador, esse time, como o Nilo falou, esses 2 ou 3 jogadores diferenciados? O Ceará realmente precisa desses jogadores que o Nilo está falando? Em quais posições tu vê ainda o time carente? O principal que eu vejo é o meio-campo criativo e um segundo atacante. Porque por mais que o Alex Amado tenha ajudado no final da reta final da Série B do ano passado, por mais que o Assisinho já tenha feito alguma coisa, o nível deles são abaixo de uma Série B, no nível de um time top que quer subir para a Série A. E no meio campo criativo, pelo menos até agora, não tem. Pode ser que alguma dessas contratações acabe surpreendendo e seja bom mês. Estão mais baixos, pode ser que ele supra essa função. Mas a princípio a gente ainda não sabe. Temos que ver como vai ser agora na estreia, para saber se nós vamos estar bem supridos no meio, porque o Ceará contratou muitos meias agora, nessas pequenas férias que ele teve. Perfeito.